Olá! Nessa aula eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Nas aulas anteriores, já trabalhamos com equações diferenciais de primeira ordem separáveis, homogêneas, já trabalhamos também com EDOs exatas, que inclusive foi a nossa última aula, né? Também na primeira aula sobre equações diferenciais de primeira ordem, conversamos sobre o teorema da existência e unicidade de soluções para EDOs de primeira ordem. E, obviamente, todas essas três classes que nós iremos trabalhar nessa aula estão sob as condições daquele teorema para que a gente possa garantir a existência de soluções, ok? Então, nossos primeiros esforços vão ser concentrados em EDOs de primeira ordem lineares. Nas nossas primeiras aulas, nós já conversamos sobre o que vem a ser uma equação diferencial linear, né? Mais propriamente, equações diferenciais ordinárias lineares, né? E aqui para EDOs de primeira ordem, a definição se mantém a mesma, né? Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem vai ser dita linear se nenhum dos seus termos conter um termo não linear para a sua variável dependente, ok? Todos os coeficientes vão depender apenas da variável independente, tá? Então, a nossa EDO de primeira ordem linear, ela tem essa forma geral aí, ó, primeira derivada mais um coeficiente que depende apenas de t, que é a nossa variável independente, vezes y igual a b de t, que é o nosso termo independente, tá? A gente vai ter um método de solução, a gente vai ter uma receitinha aí para resolver esse tipo de equação diferencial. Qual vai ser o nosso método? A primeira coisa que você precisa observar é o coeficiente da sua primeira derivada, ele é 1, né? Se ele for 1, você vai seguir com esse método que nós vamos trabalhar agora. Se não, você vai dividir toda a sua equação pelo coeficiente da primeira derivada, ok? Então, considerando que o coeficiente da sua primeira derivada é igual a 1, nós vamos pegar o a de t e vamos integrá-lo para encontrar uma primitiva. Eu quero apenas uma primitiva desse a de t, eu não quero a família de primitivas. O que isso quer dizer? Na hora que você for calcular a integral de a de t, não precisa se preocupar com aquela constante de integração, ok? Então, vamos achar uma primitiva de a de t que nós vamos chamar de p de t. Agora nós vamos pegar esse p de t e vamos colocar numa função exponencial. Então nós vamos compor ele com uma função exponencial, então ele vai para um expoente, né? Você fica com e elevado a p de t, e você vai pegar esse e elevado a p e vai multiplicar na sua equação diferencial, tá? O que vai acontecer? Você vai ter e elevado a p, que multiplica a primeira derivada, mais e elevado a p, que multiplica o a de t e também o y, que é igual a e elevado a p vezes b de t, tá? Se você for observar bem, esse lado esquerdo da sua equação, ele na verdade é a regra do produto da derivada, né, para o produto e elevado a p y. Então, se você pegar e elevado a p y e aplicar a regra, a regra de derivação para o produto, você vai chegar exatamente nesse lado esquerdo, tá bom? Então, quando você fizer tudo isso, que é pegar o seu a de t, integrar, pegar a primitiva, jogar na exponencial, depois pegar a exponencial, multiplicar por toda a sua equação, e enxergar que esse lado esquerdo é, na verdade, o desenvolvimento da regra do produto da derivada de elevado a p vezes y, você ficou, então, com a seguinte equação. Você ficou com e elevado a py derivada igual a e elevado a p vezes b de t. Ora, eu quero encontrar o y. Para encontrar o y, basta eu integrar em ambos os lados para a variável t, né? Por quê? Porque aí a derivada que tem aqui do lado esquerdo, ela vai ser, grosso modo, ela vai ser anulada, né? A derivada vai desfazer o que a integral vai desfazer o que essa derivada está fazendo, né? E aí você vai ficar com e elevado a p vezes y, que vai ser igual à integral de e elevado a p vezes b com relação a t, tá bom? Então aí basta que você, então, calcule a integral em ambos os lados, você vai ficar com e elevado a p vezes y igual à integral de e elevado a p vezes b dt, né? E aí o seu y de t, ele vai ser igual a e elevado a menos p
Você vai passar o e elevado a menos p dividindo, né? O elevado a p dividindo, e aí você vai passar ele dividindo, é a mesma coisa que passar ele multiplicando com o expoente negativo. Então, y vai ser igual a e elevado a menos p, que multiplica a integral de e elevado a p vezes b dt. Tá bom? Então, você tem uma fórmula. Ah, então eu tenho uma fórmula, ótimo. Se eu souber que o p é uma primitiva de a de t, então, ótimo, eu tenho uma fórmula. Sim, você tem uma fórmula, mas eu te aconselho a não trabalhar não trabalhar decorando essa fórmula, tá? Entender o processo é mais importante do que decorar fórmulas. Então, o nosso primeiro exemplo, ele já é um exemplo que vai demandar um ajustezinho aí na nossa primeira EDO, além dele ser um problema de valor inicial, né? Então, você tem aí que o y de 1 é igual a 2, e você tem t, que multiplica a primeira derivada de y com relação a t, mais 2y é igual a t quadrado, né? Como eu tinha dito antes, você precisa dividir tudo por t, para que você tenha o coeficiente da primeira derivada igualado a 1, né? Então, dividindo tudo por t, você vai ficar com a seguinte equação: derivada de y com relação a t, mais 2 sobre ty igual a 4t. Então, note que nesse caso o nosso a de t é 2 sobre t, por consequência, p de t é a integral de 2 sobre t dt, que é 2 vezes o ln do módulo de t. Né? Lembrando que esse módulo está aí porque nós não podemos ter valores negativos dentro do logaritmo, né? Então a gente coloca esse módulo. Além disso, tem uma propriedade de logaritmo que me fala que esse 2 ln do módulo de t, na verdade, vai ser ln do módulo de t ao quadrado, né? E se eu tô, o módulo de t ao quadrado é igual a t quadrado, né? Então eu não preciso desse módulo, né? Então, na verdade, o meu p de t é o ln ao quadrado. Então, quando eu jogar na exponencial, esse e elevado a p de t, ele vai ser, na verdade, e elevado ao ln de t quadrado, tá? E aí a gente sabe que a exponencial desfaz o que o ln fez, né? Porque eles são funções inversas. A composição dos dois gera a função identidade, ou seja, vai sobrar apenas aí para nós t ao quadrado. Então, o nosso e elevado a p, na verdade, é t quadrado. Então, eu vou multiplicar toda a minha EDO por t quadrado. Mas eu vou multiplicar por t ao quadrado a minha equação diferencial, cujo coeficiente é igual a 1, né? O coeficiente da primeira derivada é igual a 1, ok? Então, a minha equação fica t quadrado vezes y', né? Ou derivada de y com relação a t, mais 2ty mais 4t ao cubo, né? Então, agora eu vou pensar que eu já multipliquei a minha equação pelo elevado a p de t. Então, eu sei que esse lado esquerdo, na verdade, é t ao quadrado vezes y derivada, né? Então, a hora que eu fizer essa regra do produto, eu vou encontrar exatamente esse lado esquerdo. Então, eu fico com t ao quadrado vezes y dentro de uma derivada igual a 4t ao cubo, né? Exatamente o que nós temos aqui. d dt, t ao quadrado, y igual a 4t ao cubo. Bom, você tem duas opções aqui, né? Você vai integrar em ambos os lados, né? E aí você tem duas opções. A primeira, você pode calcular as duas integrais, né? A primeira vai simplesmente anular a derivada, você vai ficar com t quadrado y. Aí a segunda, você pode calcular a derivada, a integral de 4t ao cubo, mais uma constante, e aí joga o seu valor inicial para encontrar a sua solução particular. Ou então você já pode encontrar isso direto, calculando a integral do lado direito de 1 a t 4s ao cubo ds. Perceba que dentro da integral eu só troquei o t pelo s e joguei o t lá para minha integral, né? É como se eu estivesse integrando dentro do intervalo de 1 a t, ok? Então, com isso, eu encontro que essa solução particular é t quadrado menos 1 sobre t quadrado. Se você fizer do outro modo, né, que é integra indefinidamente 4t ao cubo, e aí depois você acha a sua solução explícita e substitui para encontrar o c, você vai chegar no mesmo lugar. Aqui eu só queria mostrar que existe uma forma diferente de fazê-lo, ok? Inclusive é um bom exercício, faça pelo método tradicional, né, e veja se você vai chegar no mesmo lugar, tá bom? Exemplo 2. Esse segundo exemplo ele é bem interessante porque ele mostra como as variáveis dependente e independente elas têm uma dependência e uma dependência contínua, né? Elas têm uma correlação contínua, né? Aí, e você pode trabalhar elas
como é que eu posso dizer? Como função inversa uma da outra, né? Você tem uma relação bionívoca entre as duas, tá? E isso tá relacionado lá com o teorema da existência e unicidade, tá ok? Se você pegar essa equação diferencial aí, ó, dy dx igual a 1 sobre x mais y ao quadrado, ela obviamente não é linear. Por quê? Porque eu tenho um termo y quadrado no denominador. Se eu passar esse x mais y quadrado multiplicando do outro lado, eu vou ter basicamente uma não linearidade ainda pior, que eu vou ter um y quadrado multiplicando a primeira derivada, né? Então ela é não linear. Ela não é separável também, não é homogênea e não é exata. Você tendo, obviamente, a variável y como a sua variável independente. Só que aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter as variáveis, tá? Então, em vez de a gente procurar uma função y que dependa de x, nós vamos procurar uma função x que dependa de y, né? E aí nós vamos usar aquela observação, né, que a gente fez quando a gente trabalhou com EDO separável, sobre a gente poder, entre aspas, encarar esse dy dx como um quociente, tá? Quando a gente conversou sobre EDO separável, a gente explicou isso em detalhes, o porquê que a gente pode ter esse olhar, né, ter essa abordagem, tá bom? Eu vou deixar linkado a aula aí para vocês e também o artigo do site dessa parte para que vocês relembrem, tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter. Então, ao invés de ser dy dx, vai ser dx dy, e aí agora você ficou com x mais y quadrado dividido por 1, ou seja, x mais y quadrado. Então, dx dy é igual a x mais y quadrado. Então, perceba que agora o que acontece? O y passou a ser uma variável independente e o x passou a ser a sua variável dependente. Então, nesses novos termos, a sua EDO é uma EDO linear. E uma EDO bem simples, porque o seu A de t vai ser menos 1, né? Então aqui você vai resolver essa EDO aí, ó, dx dy menos x igual a y quadrado, tá? Então, para resolvê-la, a gente tem aí, vai encontrar o nosso fator de integração, ele vai ser e elevado a menos a integral de 1 dy, ou seja, e elevado a menos y. Lembrando que agora para nós o y é a variável independente. Então você vai pegar esse elevado a menos y, multiplicar em toda a sua EDO, novamente, né? E você vai utilizar a mesma ideia, né? É que esse primeiro, essa soma aí do lado esquerdo, que você tem, na verdade, ela vem de uma derivação de um produto. Qual produto? Derivada de elevado a menos y vezes x, tá? Derivada desse produto todo. Então aí você vai aplicar novamente a integral dos dois lados, só que agora você vai integrar para y, tá? Então você vai desfazer o que a derivada fez do lado esquerdo, vai sobrar com e elevado a y vezes x, e vai resolver aí a sua integral de e elevado a menos y vezes y ao quadrado, tá? Que aí eu não vou nem comentar como que você vai resolver essa equação diferencial, ó, como você vai resolver essa integral, né? Tem ela resolvida como exercício no site, aí nos nossos artigos sobre soluções de exercícios sobre integral, tá? Mas eu não vou colocar aqui não, porque eu preciso que vocês resolvam isso, que vocês desenvolvam esse pensamento. É muito simplesinho de você fazer, tá? É a mesma coisa de você resolver a integral de e elevado a menos x vezes x quadrado dx, que é um exercício clássico aí dos livros de cálculo, você usa integração por partes para resolver, tá bom? E aí depois que você resolver essa integral, obviamente lembrando que tem que deixar uma constante c, você vai multiplicar tudo por e elevado a y, né? E vai encontrar que x é igual a menos y quadrado menos 2y menos 2 mais c e elevado a y, tá bom? Então você encontrou o x dependendo de y. Ah, mas o meu problema foi dado em y dependendo de x. Não tem problema, as variáveis elas têm uma dependência contínua uma da outra, tá? Então você pode trabalhar assim, inclusive você pode jogar tudo para um lado só e falar que é uma solução implícita, por exemplo, tá? Então essa daí já é a sua solução, você conseguiu encontrar uma relação, né, mesmo que seja dada implicitamente, você conseguiu encontrar uma relação de x e y que satisfaça essa equação diferencial, tá bom? Então, ó, exemplozinho muito importante, onde nós tínhamos uma EDO que a priori não era linear, não era exata, não era separável, não era homogênea,
tá? Ela não se encaixava em nenhum dos métodos clássicos de solução de EDO de primeira ordem que a gente tinha. Então, o que a gente fez? A gente usou a dependência contínua das variáveis dependente e independente, né? Inverteu a derivação e conseguiu encontrar uma equação diferencial de primeira ordem linear. Tá bom? Então, essa é uma técnica que fica aí registrada para vocês também. O nosso terceiro exemplo, ele é interessante, porque nós vamos usar a teoria clássica aqui de solução de EDO de primeira ordem linear para resolver uma equação que envolve um forçamento que tem uma função definida por duas sentenças, né? Então você tem dy dx mais y igual a f de x, tá? Y de 0 igual a 0, então você tem um problema de valor inicial, mas o mais importante é o seu f é 1, se o x está entre 0 e 1, e 0 se x é maior que 1. Ou seja, você tem aquela função que é quando a gente trabalhou com transformada de Laplace, né, ou quando a gente trabalha com transformada de Laplace, a gente chama ela de degrau inverso, né? É 1 entre 0 e 1 e 0 para x maior do que 1, tá? Então, o seu forçamento é aquela degrau inverso, tá bom? Só que aqui nós não vamos usar a transformada de Laplace, nós vamos usar a teoria clássica. Como? Bom, facilmente a gente pode ver que essa função f de x é descontínua no ponto x igual a 1. Né? É muito fácil você ver isso, mas se você não estiver enxergando isso a priori, calcule os limites laterais no ponto x igual a 1. Você vai ver que eles são diferentes, logo o limite não existe, logo a sua função não pode ser contínua nesse ponto. Então, consequentemente, por essa descontinuidade, a gente vai ter que resolver o problema em duas partes. A gente vai ter que analisar o problema no intervalo de x entre 0 e 1 e depois no intervalo de x maior que 1. Tá? Então, ó, para x entre 0 e 1, a gente tem o PVI dy dx mais y igual a 1, né? Y de 0 igual a 0. Tá? Bom, aqui você tem duas opções. Você pode tratar essa equação como uma equação diferencial de primeira ordem linear, que é, né? Então, você tem lá o seu A de t é 1, então o seu P de t vai ser t, então você vai ter elevado a t, vai multiplicar elevado a t na sua equação inteira, enfim, né? Elevado a t não, elevado a x, né? A sua variável é x, desculpe. Então, vai multiplicar elevado a x na sua equação inteira, vai resolver. Né? Vai ter lá uma constante que você vai usar a condição inicial de y de 0 ser igual a 0 para achar a constante. E no fim você vai achar que y de x é igual a 1 menos e elevado a x. Logicamente, essa é a solução da sua EDO no intervalo de x entre 0 e 1. Ok? Existiria uma outra forma de fazer isso? Existiria. Você pode passar lá na sua equação dy dx mais y igual a 1, você poderia passar o y para o outro lado. Aí você ficaria com dy dx igual a 1 menos y, você tem uma EDO que é separável. Né? Joga o 1 menos y para baixo do dy, joga o dx para cima, calcula as integrais, né? E aí usa o seu PVI. Você vai chegar na mesma solução. Você já conseguiu usar uma abordagem para ela ser uma EDO exata? Olha, pode ser, né? Pode ser que você consiga, aí tem que investigar aí o seu m, que seria y menos 1, né? Você vai derivar ele para y, o seu n é 1, vai ser 0, vamos ver se você consegue encontrar aí um fator integrante, muito provavelmente você vai conseguir encontrá-lo, tá? Acredito que você vai encontrar um fator integrante para a variável y, não tenho certeza, estou fazendo aqui algumas conjecturas de contas feitas de cabeça, não tenho certeza, tá? O mais importante é que em todos esses modos você chegaria na mesma solução, que é y igual a 1 menos e elevado a x, e para chegar nessa solução eu encarei esse PVI dy dx mais y igual a 1 como uma EDO de primeira ordem linear, tá? Então, a primeira metade da solução é essa. Perceba que nessa primeira metade você não tem uma constante genérica. Aí você usa o PVI. Por que você usa o PVI nesse caso? Porque o t igual a 0, o x igual a 0, ele está nesse intervalo de 0 a 1. Quando x é maior do que 1, você não tem mais o t igual a 0, então essa condição inicial ela não vale. Tá? Então, por isso que a hora que a gente for trabalhar agora com a solução para x maior que 1, aí onde a nossa equação 0,
que é o valor da nossa f para x maior que 1, eu não tenho mais um PVI. Aí agora eu já vou ter que arrumar uma solução geral, né? E aí você tem novamente as possibilidades de encarar ela como uma EDO linear, como uma EDO separável, e acredito que você vai conseguir também encontrar um fator integrante aí nesse caso para a sua variável y, tá? No caso, se você quiser encarar ela como uma EDO exata, né? Mas eu resolvi como se ela fosse uma EDO linear, tá? Até para encaixar no exemplo da nossa aula. E aí você consegue encontrar que é y igual a c elevado a menos x, tá bom? Então você tem que, nesse caso, para uma equação diferencial linear de primeira ordem, que você tem um forçamento descontínuo, né? Que você tem um forçamento com um ponto de descontinuidade, ou seja, a função é definida por duas sentenças, você vai ter uma solução também em duas sentenças, né? A sua solução vai ser y de x igual a 1 menos e elevado a x, se o x é entre 0 e 1, e c vezes e elevado a menos x, se o x é maior que 1, tá bom? Então essa daí seria a solução, tá? O que eu queria conversar com vocês sobre EDO de primeira ordem linear é isso. No artigo linkado aí abaixo, na descrição do vídeo, você tem o nosso artigo dedicado apenas à EDO de primeira ordem linear, com vários exercícios resolvidos, né, a explicação teórica, todos esses exemplos da aula comentados. Agora nós queremos falar sobre a equação de Bernoulli, né, EDO de primeira ordem, estudadas por Bernoulli, ou Bernoulli, né? Aqui nesse caso nós estamos falando de um importante matemático suíço, que na verdade ele é membro de uma família muito conhecida na matemática, né, pelos irmãos Jacques Bernoulli e Johann Bernoulli, tá? Aqui nós estamos falando do Jacques Bernoulli, tá? Ele foi muito importante aí para o estudo, no estudo da análise, né? Ele foi o primeiro matemático a usar o termo integral, ok? E se destacou bastante no estudo de algumas classes de equações diferenciais e algumas áreas específicas do cálculo. E algo que chama muita atenção na história dessa família é que ele e o irmão tiveram diversos embates acalorados envolvendo matemática, tá? Mas qual é a EDO de Bernoulli, né? Qual é a equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli, ela é não linear, tá? Ela tem uma estrutura que engana a priori, você olha assim e fala, nossa, essa é uma EDO de primeira ordem linear, mas aí você olha para aquele termo y elevado a n que está multiplicando o seu forçamento f de x e fala, opa, temos aí um termo não linear, né? Onde n é um número real qualquer, tá bom? Logicamente, se o n for 0 ou se o n for 1, você continua tendo uma EDO linear, né? Se o n for 1, você passa ele para o outro lado, agrupa, né, o seu P com o F. Se o n for 0, então você tem uma EDO linear. Então, para nós é interessante quando o n ele é um valor diferente de 0 e 1, tá? Porque nos casos onde é 0 e 1, você tem uma EDO linear, tá ok? Bom, como que nós vamos resolver, né? Qual foi a proposta de Bernoulli nesse caso? Lembrando que estou deixando linkado aí para vocês na descrição do vídeo o nosso artigo sobre EDO de Bernoulli e também EDO de Riccati, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a equação de Riccati, e onde eu conto quem foi Bernoulli, o que ele fez, né? Lá tem uma breve biografia do Bernoulli. Mas como que ele resolveu esse caso? Ele usou uma mudança de variável, tá? Ele falou que W é igual a Y elevado a 1 menos N. E aí ele calculou a derivada disso e substituiu na sua equação diferencial, fez lá algumas manipulações algébricas e encontrou uma outra equação diferencial agora em W, né? O W continua dependendo de x, assim como o Y o era. Só que essa nova equação em W, ela é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear, cujos coeficientes, né, o seu coeficiente que multiplica o W, por exemplo, é 1 menos N que multiplica P de x, onde P de x era o coeficiente que multiplicava o seu Y na sua equação original, e o seu termo independente agora é multiplicado por 1 menos N, tá?
Então, o que acontece? Você sai de uma EDO que não é linear e chega numa EDO linear. E aí você vai resolver essa EDO linear com o método que a gente tem antes, né? E depois vai voltar à substituição. Como que você vai voltar à sua substituição? Ora, é só você trocar, né? Se W é igual a Y elevado a 1 menos N, aí a gente faz aí um jogo de expoente para chegar no que é o nosso Y. Por exemplo, ó, nós temos aí y' mais 1 sobre x vezes y mais xy ao quadrado. Então perceba que ela está na estrutura de uma EDO de Bernoulli com n igual a 2, né? Então aí perceba que a gente tem o seguinte, p de x é 1 sobre x, f de x é igual a x, né? F de x é só o termo que depende de x, não engloba o y elevado a n, tá? E nesse caso o nosso n é 2. Então, se a gente olhar para a fórmula que foi dada no slide anterior, você tem então que a sua nova equação é derivada de w mais 1 menos n vezes p de x w igual a 1 menos n f de x. Então vamos lá, você vai ficar com derivada de w, nosso n é 2, então vai ficar com menos 1 vezes o p de x, que é 1 sobre x, então derivada de w menos 1 sobre x vezes w igual a menos 1 vezes o f de x, que é x. Então aí você tem uma EDO linear. O que você vai fazer? Aplica agora o método de solução da sua EDO linear. Ok? Encontrou isso, né? Encontrou isso, aí você vai simplesmente trocar agora a sua variável w pela sua variável y, tá? Então, é muito simples de você fazer, ok? Você vai transformar a sua EDO de Bernoulli numa EDO linear, resolve a EDO linear, aí você volta à mudança que você fez, tá? Você vai encontrar o W. Quando você solucionar aquela equação que é linear em W, você vai encontrar um W de x, né? Então, o seu W de x é igual a y. Nesse caso aqui, ó, o seu W de x ele vai ser y elevado a... Vamos voltar aqui só para vocês enxergarem, ó. Nesse caso, naquele caso do nosso exemplo, o n é 2. Então, o W é igual a 1 menos 2, ou seja, W é igual a y elevado a menos 1, ou seja, W é igual a 1 sobre y, ou seja, y é igual a 1 sobre W. Então aqui, na hora que você resolver essa EDO linear, você vai encontrar uma solução, né, em W para encontrar o y, 1 sobre essa solução que você tinha encontrado para o W, tá? Então é isso que nós encontramos por isso que nós encontramos que o y é 1 sobre x² mais c vezes x. Se você está em dúvida nos passos, como que é essa solução do W? Por que o W de x é menos x² mais c vezes x? Esse exemplo está feito em detalhes no nosso artigo do site, vai lá, leia. Mas a lógica é muito simples, você tem a sua fórmula de transformação, né? Sabe que a sua transformação é W igual a y elevado a 1 menos n, né? Separa qual é o seu P de x, o seu F de x e o seu n, usa a fórmula, resolve a EDO de primeira ordem linear, e aí é só você trabalhar com a mudança aí do W para o y, tá? Um outro exemplo. Agora nós temos uma EDO um pouco mais complexa, a primeira derivada mais x mais 1 que multiplica y, elevado a x² que multiplica y ao cubo. Nesse caso, nós temos uma EDO de Bernoulli com y com o n igual a 3. Então aí nesse caso, p de x é igual a x mais 1, f de x igual a elevado a x² e n igual a 3. Jogando naquela fórmula, então nós temos a seguinte equação diferencial de primeira ordem linear. Derivada de w menos 2 vezes x mais 1 vezes w igual a menos 2 elevado a x², tá? E aí você vai resolver essa EDO linear, ok? Mesmo método da parte de EDO linear, inclusive, aconselho você a dar um pause no vídeo agora, tenta resolver ela pelo método da EDO linear, tá? E depois volta, né? Porque ela vai ter solução dada por w de x igual a e elevado a x² mais 2x que multiplica e elevado a menos 2x mais c, tá? E aí agora nós precisamos voltar, né, para a variável y. Nesse caso, o w é igual a y elevado a 1 menos 3, né? Então, é y elevado a menos 2.
Ou seja, o W é igual a 1 sobre Y ao quadrado, né? Ou seja, Y quadrado é igual a 1 sobre W, né? Ou seja, Y é igual a raiz quadrada de 1 sobre W. Então, tá aí a nossa solução, tá? Que a gente encontra facilmente, ok? Esse exemplo também tem colocado lá no site em detalhes, escrito detalhe por detalhe para você entender. No nosso artigo sobre EDO de Bernoulli e de Riccati, tem vários exercícios resolvidos que podem te ajudar a entender isso, está linkado aí embaixo. Agora nós vamos falar aqui rapidinho sobre a EDO de Riccati, né? Riccati foi um matemático e físico italiano, tá? Ele estudou diversas classes de equações diferenciais e também trabalhou muito com engenharia hidráulica, tá? Então, algumas dessas classes de equações diferenciais que ele trabalhava eram aplicações, né, no seu trabalho de engenharia hidráulica, tá? Também a EDO de Riccati, ela é uma EDO que tem uma estrutura quase linear, né? O que faz ela ser não linear é aquele y ao quadrado que tem lá do outro lado, lá no finalzinho, multiplicado pelo r de x. Se não fosse aquele termo, por exemplo, se o seu r de x é zero, então essa EDO é uma EDO linear, né? Uma EDO linear de primeira ordem, tá? Bom, para trabalhar com a EDO de Riccati, você vai precisar ter uma solução particular dessa EDO. Agora começa para nós algo que daqui a pouco vai ser muito corriqueiro quando a gente estiver falando de EDOs lineares de segunda ordem, que é você ter uma solução particular da sua equação, tá? Então, nesse caso, é preciso ter essa solução particular. Tendo essa solução particular, você vai assumir que a sua solução geral pode ser encontrada da seguinte maneira: é essa solução particular mais uma outra função que dependa da sua variável independente, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai derivar essa sua solução geral e vai substituir na sua equação. E você vai ficar com uma equação agora em U, que era o nosso U de x, né, que era aquela funçãozinha que a gente ia somar na solução particular. Agora você vai ficar com uma equação em U de x, que na verdade é uma equação de Bernoulli com n igual a 2. Então como que eu vou resolver uma EDO de Riccati? Bom, eu vou olhar, tem estrutura da EDO de Riccati? Tem. Qual é uma solução particular? Tá, vamos trabalhar aqui, vamos encontrar a solução particular. Encontrei uma solução particular, ótimo. Vou somar com mais U de x. Então, se eu encontrar essa U de x, eu tenho a solução da minha EDO de Riccati. Como que eu vou encontrar essa U de x? Bom, essa U de x satisfaz a seguinte equação. Derivada de U menos q de x mais 2y1 de x vezes r de x, isso tudo vezes u, igual a r vezes u ao quadrado. Lembrando que q de x e r de x são coeficientes da minha EDO de Riccati original. E o y1 é a minha solução particular, tá? Então eu vou resolver essa equação, que é uma equação de Bernoulli com n igual a 2, né? E aí eu encontro o u. Encontrei o u, eu vou ter a minha solução, porque aí é só somar com a minha solução particular. E aí eu tenho a minha solução geral, tá? Então, um exemplozinho para vocês entenderem como que isso funciona. Eu quero resolver y' igual a 2 menos 2xy mais y ao quadrado. Observe que nesse caso, p de x é 2, q de x é menos 2 e r de x é 1, tá? Nesse caso, é fácil você verificar que y igual a 2x é uma solução particular da EDO. Vamos lá. Como que a gente chega nisso? Porque senão fica parecendo que essas coisas brotam do nada. A primeira coisa que você tenta encontrar, a primeira solução particular que você tenta encontrar, são funções que têm a mesma natureza dos seus coeficientes. Então pensa, os seus coeficientes são 2, menos 2x e 1. Tá, vamos esquecer as constantes. Vamos tentar trabalhar com o 2x. 2x é um polinômio de grau 1. Então faz o seguinte, pega um polinômio de grau 1 genérico, a elevado a x mais b. Ok, vamos simplificar. Pega a elevado a x. Substitui na sua EDO. Será que essa estrutura a elevado a x satisfaz a sua equação? Ah, satisfaz se o a for 2. Como que eu descobri? Se eu substituir na EDO, né? Bom,
Então, com isso, a gente encontra que y1 é igual a 2x. Ou você pode ir por tentativa e erro também. Você vai tentar aí um polinômio de grau 1, inspirado nos seus coeficientes, a vezes x. Ok. Tenta x, não deu certo. Menos x, não deu certo. Menos 2x, não deu certo. 2x deu certo. Opa, 2x funciona. Encontrei uma, vamos embora. Em alguns exercícios vai ser dada uma solução particular quando as soluções forem um tanto mais complexas de serem encontradas. Encontrada essa solução particular, o que eu vou fazer agora? Eu sei que a minha solução geral dessa EDO de Riccati é u mais 2x. E que essa minha variável u, ela é encontrada a partir desse modelinho que a gente tem aí, essa formulazinha, né, que é uma EDO de primeira ordem de Bernoulli, né, eu encontro essa u, tá bom? Então, dessa forma, pela substituição y igual a 2 mais x, a gente encontra que, ó, como que você vai fazer a substituição para encontrar essa EDO de Bernoulli com n igual a 2, que vai me dar a minha u? Derivada de u menos o q de x é menos 2x, ok? Mais 2 vezes 2x, que é a minha y1, né? Então a minha y é 2x, então 2 vezes 2x. Então eu tenho, ó, menos 2x do que mais 4x vai dar 2x lá dentro multiplicado por u, né? Igual a u ao quadrado, porque o meu r é igual a 1, tá bom? Então essa é uma equação de Bernoulli com n igual a 2, que aí nós vamos usar a técnica de Bernoulli para resolver esse problema, né? A técnica que a gente viu antes. Tá bom? Então a gente vai efetuar qual substituição? Olha, ela é uma EDO de Bernoulli com n igual a 2, então a substituição é w igual a u elevado a menos 1. Então com isso a gente encontra a nossa solução, a nossa equação como sendo w' mais 2x vezes w igual a menos 1. Resolvo essa EDO de primeira ordem e aí eu vou encontrar que w de x é igual a c menos a integral de i elevado a menos x quadrado, tá? Que ela não tem uma primitiva, né? E aí eu vou voltando, né? O meu w o meu u é 1 sobre w, né? E aí eu vou voltando, somando, e aí eu encontro exatamente a minha solução, tá? Qual é essa solução? Y igual a 2x mais e elevado a x quadrado sobre c menos a integral de i elevado a menos x quadrado dt. Aí está a integral de x0 até x de elevado a t quadrado dt, mas aí é simplesmente para você ter uma ideia de que isso é uma função definida por uma integral, tá? Isso é muito comum quando a gente tem integrais que não têm uma primitiva. Então, geralmente, elas são funções que são definidas por integrais, tá bom? Então, esse daí era o exemplo dessa EDO de Riccati. Insisto que no artigo do site tem isso feito com detalhes, né? Tem esse exemplo feito com detalhes, tem alguns exercícios resolvidos para você lá, mais alguns exemplos, né? Vai lá, estuda, olha o que você precisa e qualquer coisa é só entrar em contato. O meu objetivo aqui era simplesmente passar a ideia de como você aborda, em especial, as EDOs de Riccati e Bernoulli, e trabalhar com mais detalhes as EDOs exatas, ok? Com isso, nós fechamos o nosso estudo de EDOs de primeira ordem, tá? Pelo menos os estudos das equações principais. Na próxima aula eu vou resolver alguns exercícios, usando algumas substituições, mostrando para vocês que algumas equações podem ser resolvidas por vários métodos. Tá bom? Então nos vemos lá. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.